que aqui o Senhor opera, o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, o Senhor tem dado uma direção, tem nos avivado, nos renovado. Que essa noite seja igual às outras, ou de uma maneira muito maior. Que o Senhor tenha liberdade para falar da maneira que o Senhor quer falar no nosso meio. Como igreja, abrimos o nosso coração. Fortalezas, grilhões satânicos que impedem o entendimento da palavra, nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus. Liberamos sobre a tua igreja o espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito de entendimento sobre cada servo, cada serva, para a compreensão da tua palavra nesta noite. Abrimos o nosso coração. Tens liberdade, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Recebi essa palavra nessa semana, quando o pastor Alexandre pediu para que trouxéssemos a palavra no culto das 5. E ontem eu tive uma experiência maravilhosa por essa palavra. Deus veio falando durante a semana. Ontem eu fui almoçar um almoço romântico, né? Com a minha esposa. Deixamos a Gabi na casa da tia, né? Vamos almoçar, né? Almoço romântico. E voltando, eu compartilhei essa palavra com ela, que a gente pega, compartilha primeiro com a esposa, né? E ao final também a gente pergunta à esposa como é que foi, né? Para ela. E aí no meio do caminho, voltando, eu falei para ela, até falei assim, desliga esse zap aí, deixa eu compartilhar um negócio com você aqui. Vem comigo, dentro do carro, a atmosfera mudou. E a gente estava meditando nesse versículo. E eu falei para ela, Deus está mudando ciclos de relacionamento com Ele. Deus está mudando ciclos de relacionamento com Ele. Pela manhã, o pastor disse aqui e profetizou que Deus estava mudando as estações dos tempos sobre esta igreja. Amém? Quantos receberam? Eu entendo, quando leio o capítulo 15 do Evangelho de João, ele é conhecido como um capítulo de despedida de Jesus. Capítulo 15 e 16 do Evangelho de João, Jesus está se despedindo dos seus discípulos, preparando para a sua morte, alertando os discípulos como deveriam agir sem a presença física dele. Ele começa a trazer alguns versículos maravilhosos no capítulo 15. E no versículo 15 ele chama os discípulos, somente os discípulos, e diz: olha, a partir de hoje, a partir desse momento, eu mudo o ciclo de intimidade comigo. A partir de agora vocês não são mais servos. A partir de agora vocês não serão mais chamados de discípulos, mas vocês serão chamados de amigos. Eu disse para minha esposa, Jesus é demais. Na hora certa. E ele diz: a partir de agora, eu chamo vocês de amigos. Não foi vocês que escolheram a mim. Eu escolhi vocês primeiro e vos designei para um propósito. Então, queridos, essa noite foi marcada por Deus para mudar o nível de relacionamento que você tem com Ele. Poderia te perguntar em qual nível de relacionamento você está? Qual o nível de relacionamento com Deus, com as coisas de Deus você está? Sabe, Deus me fez lembrar das coisas deste mundo. Há um tempo atrás, ainda gosto hoje, mas não tenho tempo, eu gostava de jogar videogame. E eu deixava sempre na fase mais fácil. Eu mesmo me enganando, eu sempre ganhava. Claro, estava na fase mais fácil. Eu não mudava nunca de fase, nunca de ciclo. Às vezes a gente está muito bom da maneira que estou, está muito bom da maneira que estamos, mas Deus nessa noite quer você mais no profundo. Como Ele chamou Pedro, fez milagres na beira do mar com Pedro, no barco de Pedro.
Mas quando chegou na hora de Pedro, Jesus disse para Pedro: Pedro, vai mais fundo, vai mais profundo, porque lá eu vou tratar com você. Hoje é noite de Deus te levar mais fundo, irmão, para você ter um relacionamento mais profundo com Ele, você conhecer mais a Ele. Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Você precisa entender que se você se abrir hoje, você vai conhecer mais um pouquinho de Deus sobre a sua vida. Amizades são laços. Amigo, alguns significados da palavra amigo é protetor, é guia, ajudador. Jesus estava indo embora, mas ao mesmo tempo dizendo para eles: vocês são amigos, e amigos sempre vão estar juntos, para o que der e vier. Imagine, irmãos, primeira coisa para acontecer uma amizade, ninguém é amigo de outro de uma hora para outra, a não ser Jesus, que disse que Ele deu a vida pelos seus amigos. Antes mesmo de ser revelado a nós, Ele já era nosso amigo, Ele já era nosso protetor, Ele já era nosso guia. Antes da fundação do mundo. Quantos acreditam nisso? Ele já zelava pela gente, Ele já se preocupava com a gente. Mas para se ter uma amizade, a primeira coisa é necessário se ter um tempo. Tempo para quê? Tempo para conhecimento. Versículo que eu gostaria de ler com vocês, Jeremias capítulo 24, verso 7. Vai colocar ali, por favor, e você vai acompanhar, porque no final nós vamos orar baseado nessa palavra. Jeremias capítulo 24, versículo de número 7. Jesus, Ele ficou 3 anos andando com os discípulos. Foram 3 anos para que os discípulos tivessem fome e sede de conhecê-lo, porque Ele já conhecia. Para se ter uma amizade, laços de amizade, é necessário se conhecer. É necessário saber se pode mesmo contar ou não. Jeremias 24, 7 diz: dar-lhe-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Deus estava mudando o coração dos discípulos para que eles sentissem vontade de saber quem é Deus, investigar para saber quem era Jesus, quem é esse homem que está do nosso lado, quem é esse homem que nos surpreende a cada manhã. Quando pensamos que Ele vai para a direita, Ele vai para a esquerda. Queridos, hoje Jesus está dizendo para você: se você quiser me conhecer, eu estou aberto para ter um relacionamento contigo. Eu estou aberto para que você me conheça mais. Eu troco o teu coração, eu tiro o teu coração para que você me conheça um pouquinho mais. O Pedro não está aqui não, né? A gente usa as palavras do Pedro, do testemunho dele. Se deixar conhecer. Jesus se deixou conhecer pelas pessoas. Jesus não impôs nada a ninguém. Jesus não colocou dedo na cara de ninguém. Jesus queria que as pessoas olhassem para Ele e conhecessem, sabessem. Uma vez Ele diz: e vocês, que eu tenho preparado para ser meus amigos, quem vocês pensam que eu sou? Vocês acham que eu sou o quê? Alguém que é revelado pelo Espírito se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: não foi carne nem sangue não, foi o Espírito. Nessa noite, pelo Espírito, Deus está dizendo: você quer me conhecer? Quer saber quem eu sou? Então venha, porque eu estou aberto contigo nessa noite para manter um relacionamento com você. Levante suas mãos aí que eu vou profetizar. Deus nessa noite está se abrindo. Deus é o Deus que se revela. Deus é o Deus que se manifesta nessa noite sobre a tua vida. Sabe por que Abraão sempre levantava o altar? Porque Deus sempre aparecia a ele quando ele oferecia algo para Deus. Altar, quando nós falamos, lugar de entrega, lugar de morte. Mas eu não conheço na Bíblia ninguém que foi até o altar, ofereceu um sacrifício a Deus, grave isso, e voltou sem uma revelação de Deus. Vou repetir: ninguém que vai até o altar do Senhor, levantar o altar do Senhor, volta sem uma revelação. Se você está fazendo alguma coisa, um sacrifício, Deus vai se revelar para você. A diferença de estarmos aqui para outros deuses é que o nosso Deus não se esconde.
O nosso Deus, Ele está aqui nessa noite, dizendo: quem quer me conhecer, eu estou disponível para estreitar mais o relacionamento, laços de amizade. Então, nessa noite, o Jesus que nós servimos está aqui, pronto para se relacionar com você. Para se ter uma amizade, Gênesis capítulo 5, verso 24. Para ser amigo de alguém é necessário andar junto. Ninguém anda junto com alguém que não é amigo. Eles andaram 3 anos com Jesus, 3 anos de dificuldades para entender algumas coisas. Eles estavam em tratamento, eles estavam em processo de libertação, eles estavam num processo de entender quem era Cristo, reino de Deus. Era tudo muito novo para eles. Eles pensavam na libertação do Império Romano, dos impostos. Jesus estava pregando o reino para eles. E Jesus queria que eles entendessem que para ser amigo dele é necessário andar com ele. Gênesis 5, 24 diz de um homem chamado Enoque. Ele andou com Deus. Capítulo 6, verso 9 vai dizer de outro homem chamado Noé, que no meio de uma situação difícil, do mundo pecaminoso, ele andou com Deus. Amós capítulo 3 vai dizer: andarão dois juntos, se entre eles não tiverem um acordo. Nessa noite Deus quer andar contigo, querido. Mas lá em 1 João capítulo 5 vai dizer que nós precisamos orar, mas sermos maduros para entender que quando andamos com Deus, tudo aquilo que pedimos ao Pai, Ele nos dá, mas é segundo a sua vontade. Aleluia! Sabe, querido, você precisa aprender a andar com Deus sem fazer birra com Ele. Deus, se o Senhor me der, eu faço. Se o Senhor me der, eu faço. Não, é entendermos: Deus, eu sou pequeno. Deus, eu sou falho. Minha mente não consegue compreender muitas das vezes as coisas de Deus. Mas eu estou contigo, Senhor. Eu vou dar a mão, Senhor. Eu ando contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não estarei sozinho. Tu estarás comigo. Jesus quer andar contigo. Quer que você sinta vontade, prazer de andar com Ele. Entendendo que existe uma vontade maior do que a sua, de qualquer outra coisa, porque existe propósitos de Deus para se cumprir na sua vida. A gente fica muito tempo na igreja, preso a muitas coisas, e esquece que existe muito mais coisa do que o reino, o mundo visível que nós estamos vivendo. É muito bom estar num ambiente religioso, é bom. Você dá um abraço a um irmão, dá a paz do Senhor, conversas que edificam. Mas existe alguém aqui nesta noite que quer se relacionar com você, querido, que quer que você o conheça mais. A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias. Quando ele recebe uma notícia terrível de morte, ele não segura a capa do profeta. Ele não pede para o profeta profetizar outra coisa para ele. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Sabe o que significa isso? Ele podia ser amigo de profeta, parente de profeta, mas ele tinha intimidade com Deus. Antes de profeta, ele entendia: eu conheço alguém no cantinho da minha parede que pode ouvir as minhas orações. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus nessa noite quer segurar a tua mão, quer que você penetre mais na intimidade, quer que você o conheça mais. Prazer em andar junto, vontade, desejo de andar junto. Não é bom quando a gente tem um amigo, alguém que... E a gente precisa ter prazer de andar junto. Outro ponto, Marcos capítulo 4, versículo 10 e 11. Marcos capítulo 4, versículo 10 e 11. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Verso 11. E ele respondeu: a vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola. Jesus estava, os discípulos perguntando a Jesus: por que o Senhor fala por parábolas? Jesus disse: é para os que estão de fora entender.
Porque para vocês é dado conhecer os mistérios, os segredos do reino. Amizade, sabe o que é? É você contar e saber a história do outro. Sem medo, sabe por quê? Porque aquela pessoa vai te ajudar, ela não vai espalhar, não. Jesus está dizendo: eu conto segredo para vocês. Tem mistério para vocês. Sabe por que às vezes pessoas estão num nível diferente umas das outras? Porque elas entendem esse versículo. Jesus não precisa mais falar por parábola, não. Sabe por quê? Nós entendemos os mistérios do reino. 1 Coríntios vai dizer que Ele nos colocou como despenseiros dos mistérios de Deus. Deus nessa noite quer te contar coisas, irmãos. Deus nessa noite quer te falar coisas que nem olhos viram, ouvido não ouviram, não chegou no coração. É aquilo que Deus tem preparado para você nessa noite. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Deus nessa noite quer se revelar de uma maneira profunda para você, dizendo que Ele ainda é o Deus da sua vida. Ele é o Deus que tem coisas grandes ainda para fazer. Se abra hoje, conte para Ele, relate para Ele tudo o que está acontecendo. Provérbios 27. Essa eu queria que você não esquecesse. Provérbios 27, versículo de número 5. Amigo, a gente tem dificuldade de entender isso, porque a gente acha que quando alguém fala, nos repreende, ele deixa de ser o nosso amigo. A gente acha que o amigo é aquele que vai concordar com tudo que a gente fala, vai concordar com tudo que a gente diz, dos nossos atos, com as nossas palavras. Provérbios 27, 5 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Versículo 6: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Você prefere alguém te beijando e te enganando, ou alguém que faça uma ferida, mas traga também a cura? Alguém que toque na ferida, que fica ardendo, mas com esse toque também vem a cura. Está dizendo que a amizade é isso, é repreender, você ouvir e compreender a repreensão. Jesus tem o melhor para a gente, irmão. Ele trata a gente como filho, às vezes ele repreende, às vezes ele puxa, às vezes ele segura, porque ele sabe o que é melhor para a gente. O diabo tem beijo enganador, querido. O diabo te beija enganando, dá com uma mão, tira para outra, te leva para o lamaçal. Jesus não, Jesus repreende, vem fazendo ferida, mas também traz um bálsamo de cura, também traz um azeite sobre as nossas feridas, nos fazendo entender. Quando ele disse para os discípulos: o que eu faço agora, vocês não entendem. Muitas das vezes, quando a gente não entende as coisas na hora, vem as interrogações, reclamamos. Não reclame, ele é teu amigo, ele sabe o que é melhor para você, irmão. Quando o pai repreende o filho às vezes na hora não entende, mas o pai sabe o que é melhor. O pai é amigo, tem um amigo melhor do que pai e mãe, que quer o melhor para o filho. Jesus diz: ainda que você se sinta sendo repreendido nesta noite, glorifique a Deus, porque Deus vai trazer um bálsamo sobre a tua vida. Ele é amigo, querido, ele está do seu lado. Salmo de número 139, versículo 5. Eu disse que um dos significados da palavra amigo é protetor, alguém que protege. Já disse algumas vezes que eu era amigo de uma pessoa na escola, porque ele era grande. Já contei isso algumas vezes aqui. E como eu era mas fraco na briga, fraco, eu sujava todo mundo com meu sangue, eu resolvi ser amigo dele. Eu falei: eu vou me aproximar do Jaime, porque ele é muito grande, todo mundo tem medo dele na escola. Virei amigo do Jaime, me sentia protegido. Quando alguém queria fazer alguma coisa, devia se lembrar: não pode não, porque ele é amigo do Jaime. Diz o Salmo: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Amigo faz isso, querido. Ele é teu amigo, ele te protege. Existe uma redoma, existe uma blindagem. Existe uma blindagem quando você é amigo dele.
Quando você estreita o relacionamento, existe uma blindagem. Mal algum, praga alguma chega na tua tenda, querido. Mas você precisa estreitar o relacionamento com Deus hoje. Nessa noite Ele te diz: eu sou o teu protetor. Eu te protejo, eu te guardo, eu te brindo. Eu te justifico. Mas precisamos aprender a estreitar essa amizade com Ele. Gênesis capítulo 39, por favor. Versículo de número 20. Sabe, amigo. Quantos aqui tem amigos, irmãos? E a gente se engana muito, acha que um amigo, o outro não é. Aí depois a gente julgou o outro, aquele que era o nosso amigo. O tempo diz isso, né? Você tem amigos aqui, não tem? Às vezes nós temos dificuldade porque somos uma pessoa difícil de ter amigos, de ter uns relacionamentos saudáveis. E quando a gente vem para a igreja, a gente tem dificuldade. Se você não tem um relacionamento com alguém que fisicamente você vê, você consegue encostar, consegue ouvi-lo fisicamente, dificilmente você terá com Deus. Se você não consegue amar e ter amigos aqui, você não dificilmente fará amizade com Deus. Um ser que não se vê porque ele é espírito. Um ser que a gente não consegue encostar, mas sentimos profundamente. Gênesis 39, verso 20 diz: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno. José estava onde? José estava onde, irmãos? Mas não estava sozinho. Amigo não deixa ninguém sozinho na hora difícil. Amigo não sente pena. Amigo sente compaixão. É diferente de pena. Pena é um sentimento horrível, você ter pena de alguém. Agora, quando você tem compaixão, é você se colocar no lugar da pessoa. Não é falar de boca para fora, não. Tua alegria é minha alegria, tua tristeza é minha. Não. É você se colocar. Sabe por que às vezes nós temos dificuldade de resolver situações? Porque não nos colocamos no lugar da outra. Achamos que o problema da outra é menor. Não vale a pena ele chorar por isso. Jesus não desprezava isso, querido. Jesus não fazia isso. A Bíblia diz que vem Jesus com a sua comitiva, próximo à porta da cidade de Naim, veio uma mulher viúva com seu filho. Por que Jesus não falou logo: levanta e anda? Jesus primeiro demonstrou um sentimento para ser exemplo para mim e para você. A Bíblia diz que Jesus tem compaixão daquela mulher e chora com aquela mulher. Ora, Jesus não sabia que ele ia curar? Sabia. Não sabia que tinha poder para fazer aquilo? Sabia. Mas ele demonstra para mim e para você um sentimento que precisamos ter. Amigo é aquele que chora com o outro. É aquele que segura na mão do outro e vamos orar junto. O Espírito Santo faz isso, ele intercede. É você segurar e dizer: não, eu estou contigo. E quando as coisas não andarem, pode contar comigo. É chorar junto com ele. Às vezes precisa só de um abraço. Jesus para aquele enterro e chora com aquela mulher. Fico pensando na atitude do discípulo, o que ele está fazendo? Ele nem conhece essa mulher, ele nem conhece essa cidade, mas eu disse no início que ele já era amigo nosso antes de conhecermos. Chorar com os que choram. Jesus foi lá e demonstrou compaixão. Você precisa ser amigo dele, querido. Compaixão é você se colocar no lugar de Jesus, se é que possamos falar assim. Não menosprezar tudo aquilo que ele passou por nós, todo o sacrifício dele. E a mesma coisa que ele faz, ele não te deixa sozinho. Pode acontecer o que for, mas se você é amigo dele, você nunca vai estar sozinho. Os homens podem ter dificuldade de te atender, mas ele nunca vai te deixar sozinho. José estava no cárcere, um homem cheio de sonhos, cheio de projetos, e não veio da mente dele, foi que Deus plantou no coração dele. Mesmo assim, ele estava no cárcere.
Mesmo assim, ele estava na prisão. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Levante a tua mão porque eu vou profetizar. Deus não vai privar você de momentos difíceis, mas vai mostrar que Ele vai estar contigo. Como um bom amigo, Ele vai estar ao teu lado. A presença dEle vai estar ao seu lado. Alguém fazendo a obra como o apóstolo Paulo vai ser preso. Deve ter entrado em parafuso a mente dele. Começo da sua caminhada. Hoje estou fazendo a obra, agora estou preso aqui. O que vai ser? O Espírito vendo a confusão mental de Paulo, diz que o anjo do Senhor vai lá na prisão onde Paulo estava e diz para Paulo uma palavra: não temas, porque eu sou contigo. A preocupação dele é, no momento difícil que você passar, você entender que você não passa sozinho. O teu nível de relacionamento mudou. Você é amigo. Amigo não fica sozinho, você tem amigo para te ajudar, querido. A gente vem com uma visão de amizade muito errada do mundo. Por isso temos dificuldade de se relacionar com os irmãos da igreja, com o Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o tipo de relacionamento com o Espírito Santo? Você trata ele como uma pessoa ou trata ele como uma coisa? Ou como os testemunhos de Jeová, trata ele como uma força motivadora? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com ele? Às vezes nós tratamos ele como uma coisa, ou como uma força que no culto vai entrar na gente e vai ser maravilhoso. Ou temos uma maneira de tratá-lo como amigo, como uma pessoa, de todo dia ao acordar, tomar um café com o Espírito Santo, dizer: vamos comigo. Ele não é uma pessoa, vamos comigo para o trabalho, vamos conversando, vamos tratando. Ei, Deus quer aumentar o teu nível, querido. É quando você sair daqui e não esperar terça-feira para ter novas visões, novas revelações, novos projetos. Não, porque você vai embora desse lugar, dessas paredes aqui, mas você vai com o teu amigo, aquele que fala, aquele que te ensina, aquele que te protege. É hora de tratar ele como uma pessoa, irmão. Essa semana eu estava conversando com um amigo. Ele tem sempre errado. Eu disse para ele: querido, só posso te ajudar porque você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que é certo. Você precisa buscar força, orar, ser radical, criar mecanismo para não cair mais nisso. E toda vez que ele fazia isso, ele dizia assim: poxa, minha família, meus filhos, os meus parentes, os irmãos da igreja estão tristes comigo. Essa semana eu tive uma oportunidade e falei: querido, esquece todo mundo, esquece tua família, esquece todo mundo. Lembre-se de uma coisa: o Espírito Santo está triste com você. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Ele parou, pensou, ela sabe que eu não tinha parado para pensar nisso. As pessoas estão tristes, imagine Deus, aquele que é teu amigo fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que está contigo todo momento. Paramos para meditar nisso e foi profundo. Oramos e o Espírito Santo mais uma vez abraçou aquela pessoa. Perdemos a sensibilidade, irmão. O mundo está nos fazendo perder a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai orar, a Bíblia fala isso. No meio da oração, a oração para.